Descubra a incrível jornada de uma avó, sofrimento, vingança e uma transformação emocionante. Dona Edith, uma avó de 70 anos com os cabelos brancos como nuvem de tempestade, olhava para a farmácia que havia sido o coração da pequena cidade por tanto tempo. Era ali que seu falecido marido atendia com um sorriso caloroso e uma palavra amiga, criando laços que uniam a comunidade. Mas agora, a farmácia parecia mais um fantasma do que um lar. As prateleiras, uma vez repletas de medicamentos e sorrisos, estavam cheias de poeira e desânimo. Os vizinhos, que um dia a viam com admiração, agora chamavam de ultrapassada palavras que cortavam seu coração como uma faca afiada. O legado que ela tanto amava estava ameaçado, e a dor da perda do marido se misturava com a dor da solidão na luta por um futuro incerto. Enquanto organizava algumas prateleiras, a nostalgia batia forte em seu peito. As fotos antigas dele a observavam, capturando momentos de despreocupada felicidade. Mas a luz daquele passado se apagava com cada comentário maldoso dos que um dia foram amigos. O desejo de seus filhos de buscar uma vida nas grandes cidades a deixava angustiada. Ela se sentia como se estivesse prestes a perder não apenas a farmácia, mas também sua família. A dor da perda, que antes parecia isolada, agora se expandia em um conflito familiar que ameaçava desintegrar seus laços. Certa noite, enquanto revirava recordações, uma mensagem chegou até ela. Uma enorme rede farmacêutica estava interessada em comprar seu imóvel. O desespero tomou conta de Dona Edith, mas em meio a isso, uma faísca de determinação acendeu. Isso não pode acabar assim, pensou. Naquele momento, ela decidiu que não deixaria sua história ser definida por negociações frias e impessoais. Com o coração acelerado e a mente agitada, começou a traçar um plano audacioso: transformar a farmácia em um centro de saúde comunitário. A saúde é um direito. Isso eu sei, exclamou a si mesma, sabendo que precisaria de coragem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o apoio de alguns vizinhos que ainda acreditavam nela, Dona Edith começou a organizar um grande evento para apresentar sua ideia. Cada palpite que recebia, cada sorriso de encorajamento, a motivava ainda mais. Mas a traição de alguns conhecidos do passado, que viam seu sucesso como uma ameaça, cortava seu espírito. Os murmurinhos a seguiam como sombras, e a pressão só aumentava quando seus filhos começaram a questionar sua decisão de lutar. Na emocionante véspera do evento, rodeada por frascos e medicamentos, Dona Edith sentia os nervos à flor da pele. Olhando para seus filhos, percebeu a dúvida estampada em seus rostos. Estarão eles ao meu lado? Perguntou-se. A sala cheia de recordações rapidamente se transformou em um campo de batalha emocional. No dia do evento, ela se posicionou firme diante da rede farmacêutica que buscava despojar seu lar. Com a voz firme e o olhar decidido, declarou: "Este lugar não está à venda", passada entre lágrimas e sorrisos de apoio. A pergunta que ecoava era: conseguiria unir sua família em torno dessa luta, ou seriam apenas lembranças do que um dia foram? Dona Edith acordou naquela manhã com o coração pulsando forte. O dia do evento havia chegado, e a tensão parecia cortar o ar como uma faca. No espelho, viu seu reflexo. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque despretensioso, mas a determinação em seu olhar brilhava como um farol. Sabia que a luta para manter a farmácia e a memória de seu marido não seria fácil. Mas ao mesmo tempo, sentia que tinha uma missão: recuperar seu lugar na comunidade. Ao abrir a porta e dar o primeiro passo para fora de casa, o cheiro do café fresco do vizinho a envolveu. Ela sorriu ao se lembrar de como seu marido costumava dizer que o café era o melhor remédio. O caminho até a farmácia parecia mais longo do que nunca. Passeando pela cidade, Edith notou os olhares curiosos de passantes. Uns tinham admiração, outros, um receio disfarçado. O medo do que estava por vir pairava como uma nuvem escura sobre o evento. Quando chegou à farmácia, seu coração disparou ao ver a decoração que tinha organizado com tanto carinho. Balões coloridos e cartazes feitos à mão queriam transmitir esperança. Os vizinhos que estavam ali a apoiando se preparavam para um dia decisivo. Mas enquanto a animada movimentação tomava conta do local, o pensamento de seus filhos a incomodava.
Eles não acreditavam que a proposta de um centro de saúde poderia prosperar. Não sabiam o quanto aquela farmácia significava para ela e para cada um dos cidadãos que frequentavam o lugar. O evento começou e Dona Edith se ergueu diante da plateia. Seu discurso estava carregado de emoção e sinceridade. Este lugar não é apenas uma farmácia. É um lar. É o testemunho de cada sorriso, cada cura e cada lágrima que aqui passaram. Não vamos deixá-lo ser transformado em um número em um balanço. A saúde é um direito de todos, e eu quero lutar por isso, disse com fervor. As palavras reverberaram no coração da comunidade. Chegou a ouvir alguns aplausos e murmúrios de encorajamento. Mas a alegria rapidamente se transformou em murmúrios de desconfiança quando um amigo do passado, que se tornará um concorrente com a rede farmacêutica, se levantou. Dona Edith, com todo respeito, você está correndo atrás de um sonho impossível. O mundo mudou, e a farmácia não é mais viável, afirmou com uma voz gelada. Aquela declaração caiu como um balde de água fria. Os olhares se voltaram para Dona Edith, e ela sentiu a pressão de todos à sua volta. Mas no fundo, algo dentro dela começou a se acender. A dor da dúvida se transformou em força. Talvez eu esteja envelhecendo, mas meu sonho ainda está fervente como o sol. Se eu não lutar, quem lutará por nós? Respondeu com firmeza. Ao olhar para os rostos de seus vizinhos que ainda acreditavam, Dona Edith teve um lampejo de esperança. Ali estava a razão pela qual ela precisava continuar. Porém, seus filhos ficaram visivelmente incomodados. O silêncio entre eles ecoou nas paredes da farmácia. Não era apenas a luta dela, mas também o futuro deles que estava em questão. Poderiam desmoronar a estrutura familiar em troca de um sonho que muitos consideravam fútil? O evento transcorreu, e Dona Edith se sentiu cada vez mais dividida. Para onde a luta a levaria? Afinal, quando a batalha é pessoal, o que você está disposto a sacrificar? Enquanto os aplausos diminuíam, a dúvida se firmava no peito, e a pergunta que ainda flutuava era: iria sua família acompanhá-la nessa nova jornada, ou se tornariam mais um obstáculo em seu caminho? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, enquanto Dona Edith se sentia presa na teia de suas próprias emoções. O evento tinha terminado, mas o peso das palavras do concorrente ainda estava fresco em sua mente e mais pesado no seu coração. Vindo da plateia, os aplausos se transformaram em murmúrios, que pareciam ecoar como um aviso sombrio. Ela caminhou até a parte de trás da farmácia, usando o movimento para esconder a agitação interna. A decoração alegre que antes a preenchia de esperança agora parecia um manto de papel pardo. Naquele momento, Dona Edith se sentou no velho banco de madeira, observando a experiência de sua vida se desenrolar em frente a seus olhos, como uma tela manchada de tinta. Por que esses dias são tão complicados? Pensou, olhando pela janela. Seu olhar se perdeu nas ruas que conhecia tão bem, lembrando-se do passado. A farmácia era mais do que um trabalho, era sua vida. Cada prateleira, cada frasco, cada cliente. Mas a dúvida começou a minar essa segurança. Será que ainda havia espaço para ela em um mundo que parecia ter mudado tão rapidamente? Com o coração pesado, decidiu investigar a verdade. Naquela noite, ligou para alguns amigos e colegas de profissão. Reuniu informações, estatísticas e relatos sobre a atual situação do setor farmacêutico. Uma nova ideia começava a surgir, um projeto não apenas focado em vender medicamentos, mas também em criar um ambiente de saúde, de cuidados integrados. Também se lembrava das histórias de alguns clientes que ela amava e como pequenas ações poderiam fazer uma grande diferença. Logo, surgiu um caminho claro em sua mente. Mas enquanto colocava seu plano no papel, a preocupação com seus filhos crescia. Eles ainda estavam em dúvida e sentiam que sua luta era em vão. Como poderia convencê-los a se unirem a ela? A luta era não apenas por um sonho, mas pela família, pela história que construíram juntos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Márcia, sua melhor amiga e uma voz de razão. Edith, você viu como as pessoas precisam do seu carinho? Não desista. O centro de saúde pode ser o que essa comunidade precisa, disse Márcia, sua energia passando através da linha. Edith sorriu. Era bom ouvir apoio. Mas o peso da responsabilidade era um fardo que carregava sozinha. No dia seguinte, ao se despedir de seu filho mais velho, Lucas, ele lançou um olhar preocupado sobre ela. Mãe, você realmente acredita que isso vai dar certo? Para mim, só vejo riscos. A dureza de sua voz cortou como uma lâmina. Edith respirou fundo, prendendo a respiração por um momento.
Podia sentir suas esperanças balançando como folha ao vento. Meu filho, eu sei que o caminho é incerto, mas cada passo que dou é porque acredito que a saúde e bem-estar de nossa comunidade importam sim. Respondeu com firmeza, mas seu coração tremia. Lucas olhou profundamente em seus olhos, e por um momento, ela viu uma fração de entendimento. Eu só não quero te ver sofrer mais, disse ele, antes de sair. As palavras dele a impactaram mais do que imaginava. Ali estava a insegurança, o coração de uma mãe defendendo um sonho, e a fragilidade de uma relação em transformação. Agora, mais do que nunca, ela precisava encontrar uma maneira de unir sua luta ao desejo de seus filhos. Como poderia traduzi-los em aliados? Enquanto pensava nisso, uma ideia brilhante começou a tomar forma. Nos próximos dias, inevitavelmente, Dona Edith iria propor uma reunião familiar, um encontro em que cada um poderia expressar suas ansiedades e aspirações. Seria a hora de ouvi-los, de mostrar a eles que a luta dela era também a deles. Mas, se isso não funcionasse, o que ela poderia perder? A batalha estava apenas começando, e Edith sentia a pressão crescendo cada vez mais. O desejo de seguir adiante pulsava, mas o medo de ficar sozinha nessa jornada ameaçava estrangular seu coração. E assim, entre a esperança e a incerteza, Dona Edith se viu em um imenso dilema. Poderiam viver como uma unidade familiar, unidos pelo sonho, ou se tornariam cada vez mais distantes, presos em suas próprias crenças? A vida era uma luta constante, ela sabia disso. Mas agora, mais do que nunca, algo dizia que uma mudança estava à vista, e o próximo passo era crucial. Havia uma preparação necessária antes da batalha. A batalha não seria apenas contra um rival, mas também contra as dúvidas dentro de sua própria casa. E a pergunta que se formou em seu coração era: como encontrar um caminho que una sua missão e o amor pela sua família? Dona Edith observou o dia amanhecer com uma mistura de expectativas e medos. A luz suave da manhã entrava pela janela, iluminando os frascos e as prateleiras da farmácia. Era um novo dia e a possibilidade de transformação pairava no ar, mas o peso da noite anterior ainda a acompanhava como uma sombra. Enquanto preparava as primeiras doses de remédios, sua mente se perdia em pensamentos sobre a reunião familiar que planejava. Como vou falar com eles? E se eles não entenderem? Essas perguntas estavam batendo incessantemente em sua cabeça. A ansiedade se transformou em um nó em seu estômago, e cada movimento parecia mais pesado. No entanto, um pensamento a fez parar. Eles precisam ver isso como uma oportunidade, não como uma carga. Edith respirou fundo, tentando absorver a luz e a energia daquele novo dia. Decidiu que, independente do que fosse acontecer, ela iria falar com seus filhos. Era fundamental que eles soubessem que a farmácia era o coração da família e que sua visão ia muito além de números e lucros. Ao final do dia, a mesa da sala estava posta, e Dona Edith sentiu o calor da cozinha. Frutos da colheita de sua própria horta enfeitavam o centro da mesa, uma tentativa de trazer conforto ao ambiente. E assim, quando os filhos entraram, o aroma dos pratos caseiros envolveu todos em um abraço aconchegante. Mas mesmo com a mesa farta, o clima era tenso. Oi, mãe, disse Ana, sua filha do meio, cautelosa. Lucas a seguiu, com a expressão ainda carregada de receio. O olhar deles indicava que estavam prontos para o que viesse, mas a incerteza pairava entre eles como uma nuvem prestes a despejar sua tempestade. Eu fiz o seu favorito, Edith começou, tentando quebrar o gelo. E eu gostaria de conversar sobre a farmácia. O silêncio era opressor. Os rostos dos filhos mostravam uma mistura de preocupação e ceticismo. A tensão estava no ar. Mãe, nós já sabemos o que você vai dizer. Você quer que a gente ajude com a nova ideia, certo? Lucas atirou, sem rodeios. Mas você sabe que isso vai dar muito trabalho e pode não dar certo, certo? Dona Edith sentiu como se uma lâmina tivesse cortado sua esperança. O desânimo ameaçava retomar seu espaço, mas em vez de desistir, decidiu que precisava ouvir. Sim, pode ser arriscado, mas é uma oportunidade. Eu não quero apenas que a farmácia sobreviva. Eu quero que ela vire um lugar de cuidado, onde possamos ajudar nossa comunidade ainda mais. Eu preciso de vocês. Isso não é apenas meu sonho, é o nosso sonho. Ana cruzou os braços, permitindo que o silêncio se estendesse. Isso pode ser muita pressão, mãe. E se não acontecer como você espera? A pergunta pairou no ar, revelando o medo que todos compartilhavam, o medo do fracasso. Os olhos de Dona Edith brilharam com a urgência que sentia. Mas e se der certo? O que podemos conquistar juntos?
Eu preciso da força de vocês, das ideias de vocês. Precisamos ser uma unidade. Suas palavras vinham carregadas de emoção, e ela sentia pulsar em cada fibra do seu corpo. A mesa silenciosa agora ecoava com a reflexão. Uma pequena luz de esperança se acendeu. E se nós todos trabalharmos como uma equipe? Sugeriu Lucas timidamente, como se estivesse testando as águas. Podemos dividir as responsabilidades. E se fizermos reuniões mensais com a comunidade? Para ouvir o que as pessoas realmente precisam? Ana sugeriu, parecendo agora mais animada. Essa ideia mexeu com a sanfona de emoções daquela noite. Foi um momento delicado, onde o medo e a incerteza começaram a dar lugar à colaboração e ao otimismo. Dona Edith sorriu, sentindo a primeira conexão verdadeira entre eles. O peso havia diminuído, mas ela sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma longa jornada. E assim, enquanto a conversa começava a fluir, uma nova pergunta ocupou a mente de Dona Edith. Estaremos preparados para enfrentar os desafios que virão? Porém, algo dentro dela dizia que a união familiar era a chave para tudo. E com essa certeza, ela estava confiante de que, juntos, eles poderiam enfrentar o que viesse a seguir, mesmo que o verdadeiro teste ainda estivesse por vir. O cheiro da comida ainda impregnava o ar, mas agora havia uma nova energia na mesa, a esperança da criação de um futuro mais sólido para a farmácia. Dona Edith observava atentamente os rostos de Ana e Lucas, notando alguma luz que começava a surgir onde antes havia apenas escuridão. A conversa foi se desdobrando, as ideias de Ana e Lucas misturando-se com as dela, criando um caldo vibrante de potencial. E se nós fossemos além dos remédios? Podemos oferecer oficinas de saúde, convidar especialistas da comunidade para falarem sobre prevenção e bem-estar? Lucas disse, a voz mais firme. Dona Edith sentiu o coração acelerar. Aquela poderia ser a primeira adoção de um novo rumo, um início real. Sim. E podemos incluir a história da farmácia, mostrar nossa trajetória para as crianças das escolas. Educar é um passo. Completou Ana, animada, imaginando o mural na farmácia repleto de fotos e fatos. A ideia foi bem recebida, e Dona Edith não pôde deixar de sorrir. Ela via um potencial que não só resgatava a farmácia, mas também envolvia toda a comunidade. Mas essa alegria durou pouco. Logo, os espectros do desconhecido começaram a se materializar novamente. Mas e se a comunidade não se interessar? E se nós gastarmos energia e dinheiro e nada mudar? Lucas questionou, novamente fazendo o medo ecoar. O medo do fracasso era um visitante indesejado, mas persistente. E se, ao invés de nos focarmos no que pode dar errado, nós nos concentrássemos em como conectar ainda mais com eles? Dona Edith sugeriu, buscando uma luz em meio à escuridão. Devemos fazer um evento, algo que traga todos para perto, para experimentar a comunidade que queremos criar na farmácia. Um dia de portas abertas, onde as pessoas possam trazer suas ideias, seus sonhos e até seus receios. Ana e Lucas olharam um para o outro, claramente refletindo sobre o que a mãe dizia. Ela sentiu que estava despertando uma infinidade de possibilidades, uma explosão de ideias ainda a despertar. No último final de semana do mês, podemos fazer isso. Um dia para a saúde. Lucas propôs, agora cheio de empolgação. Ana olhou para a mãe e sorriu. Eu vou fazer cartazes e usar as redes sociais para divulgar. Vamos gerar uma movimentação! Exclamou. Dona Edith percebeu que a tensão na sala tinha se dissipado, o medo estava sendo substituído pela determinação. Agora, a ideia do evento estava em movimento, e mesmo que os corações ainda estivessem ansiosos, havia uma sensação de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Entretanto, a felicidade estava longe de ser total. Um pensamento inquietante latejava na mente de Dona Edith. E se a farmácia não estava apenas enfrentando desafios comuns, mas também uma competição acirrada de uma nova rede que se instalara na cidade? Ao se lembrar das histórias que ouvirá sobre a expansão daquela rede, um calafrio atravessou seu corpo. Seria consciente abrir as portas, se as ameaças estavam bem ali, sob suas narrações? O que ela faria se, mesmo com todo esse esforço, o mundo lá fora estivesse decidido a desmantelar o que construíram por tantos anos? O dia de portas abertas era uma chance, mas também poderia ser um tiro no escuro. Ainda assim, um leve sorriso se formou em seus lábios. Nada é fácil, mas eu acredito em todos nós, disse ela, mais para si mesma do que para eles. Os filhos assentiram, mas o desafio persistia, um sussurro de insegurança que não deixava seus corações em paz.
Agora, enquanto o sol se punha, Dona Edith olhou pela janela e fez uma pergunta em segredo para o universo. Conseguiremos enfrentar a concorrência e ainda assim crescer juntos? A resposta parecia distante, mas a força e a determinação da família estavam começando a dar forma a uma nova esperança. A jornada apenas começava. No dia seguinte, o sol brilhou intensamente, como se o universo estivesse apoiando Dona Edith e sua família. A vibe criativa estava no ar, e os três logo se reuniram na farmácia para discutir detalhes do evento. Os cartazes que Ana começara a colorir estavam espalhados pela mesa, mostrando uma mistura de imagens e frases motivacionais. Vamos fazer algo que realmente atrai as pessoas. Que tal um mural interativo, onde cada um possa deixar sua ideia ou desejo para a farmácia? Ana sugeriu. Sua animação era contagiante. Lucas, que havia pegado um banquinho para alcançar as prateleiras altas, virou-se com um grande sorriso. E podemos ter uma tabela com horários para as palestras. A comunidade tem muito a ensinar e aprender, completou ele, já pensando na programação. Dona Edith os observava, o orgulho quase a sufocando. Com toda a incerteza que ainda pairava sobre seus corações, aquele momento era pura conexão. Mas, enquanto seus filhos sonhavam alto, a mente de Dona Edith não podia se afastar da sombra da concorrência. Aquela nova rede farmacêutica, com seus preços baixos e marketing agressivo, não era apenas uma inquietude, era uma barreira que se tornava cada vez mais palpável. O que fazer se, mesmo com toda a união, eles não conseguissem atrair a comunidade? Como poderiam competir com promessas que pareciam dúvida para muitos? Dona Edith sentiu um peso no peito, mas decidiu não permitir que isso ofuscasse a luz que seus filhos estavam criando. Vamos precisar de apoio. Vamos convidar os vizinhos e também aqueles que costumam frequentar a farmácia. Eles precisam saber que estamos abertos a ouvir, disse ela, tentando acender a certeza nas vozes de Ana e Lucas. Convidar os vizinhos é bom. Talvez eles também queiram ser parte disso. Rebuscou Lucas, percebendo que aquela poderia ser uma forma de fortalecer os laços. Ana imediatamente pegou o celular e começou a programar mensagens para enviar. Afinal, o evento teria que ser mais do que um mero dia de atividades, deveria ser um manifesto de resistência e acolhimento. E assim, entre chamadas, mensagens e risos, os dias seguintes voaram rapidamente. Dona Edith viu as redes sociais começarem a borbulhar com a divulgação do grande evento, e, à medida que os moradores começavam a interagir, a esperança ressurgiu com uma força renovada. Mas, à medida que se aproximava o evento, a ansiedade começou a tomar conta. Dona Edith não conseguia deixar de pensar na concorrência. Uma noite, ao se deitar, não encontrou paz. Em consulta aos próprios pensamentos, imaginava o dia em que tudo poderia dar certo, mas também temia que cada sorriso, cada esforço depositado ali pudesse não ser suficiente. No grande dia, a farmácia estava decorada com balões coloridos e murais que contavam a história da família. A movimentação era intensa e as vozes vibrantes, mas a insegurança ainda sussurrava em seu interior. É preciso acreditar, Edith. Pensava ela, tentando espantar a nuvem escura que teimava em pairar. Quando as portas finalmente se abriram, ela ficou paralisada. As pessoas começaram a entrar, algumas com rostos familiares, outras novas. O barulho de conversas alegres era tão vivo que pareceu, por um breve instante, apagar toda a preocupação. Mas, ao olhar mais de perto, ela notou uma figura familiar na multidão, que parecia não se misturar, como uma sombra distante. O coração de Dona Edith deu um nó. Era um dos representantes da nova rede farmacêutica, observando cada movimento, cada sorriso, como se aguardasse ansiosamente um erro. A insegurança voltou a aflorar, mas parecia que o destino estava decidido a testar sua força. E se aquele olhar crítico fosse apenas o começo de um confronto implacável? O que viria a seguir? Dona Edith respirou fundo, tentando não deixar que a presença daquele homem perturbasse a energia vibrante do momento. Os convidados eram muitos, e a farmácia pulsava com risos, abraços e conversas animadas. Era o tipo de festa que todos esperavam, e, acima de tudo, o tipo de apoio que ela mais precisava. Ana, em um canto com um grupo de crianças, balançava um cartaz que havia criado, fazendo-as rir com suas mímicas dramáticas. Lucas estava organizando os horários das palestras, conversando com um idoso que costumava passar pela farmácia toda semana para trocar uma ideia. E ali estava ela, Dona Edith, observando de longe como tudo parecia se encaixar. Mas o olhar do representante da nova rede farmacêutica não saía da sua mente. A sensação de desconfiança era como um peso constante em sua barriga. Ele estava ali não só para observar, mas para identificar uma fraqueza.
E, de repente, quando menos esperava, essa pressão se transformou em determinação. Não posso deixar que isso me derrote, pensou a fim de se fortalecer diante do desafio. A farmácia era um legado, uma extensão de seu amor pela comunidade e pela saúde das pessoas que sempre a apoiaram. Com essa nova perspectiva, Dona Edith decidiu se aproximar do balcão onde a distribuição de lanches estava ocorrendo. Enquanto preparava uma bandeja com quitutes que sempre faziam sucesso, sentiu um impulso. Curvando-se levemente, chamou Ana e Lucas. Filhos, venham cá. Precisamos fazer uma coisa, ela disse, com a voz ligeiramente trêmula. Os dois se aproximaram, e Dona Edith explicou sua ideia. Vamos fazer um brinde à saúde e ao carinho que sempre tivemos aqui. Vamos convidar a todos para se juntarem a nós, inclusive o nosso amigo Ali. Ela indicou com um gesto discreto o representante da concorrência. Você está falando sério? Perguntou Lucas, os olhos arregalados. Ele, aqui, no nosso brinde. Precisamos ser generosos e mostrar que somos uma comunidade unida. E, quem sabe, ele pode até mudar de ideia sobre a farmácia ou pelo menos sobre nós, disse Dona Edith, determinada. E assim nasceu a ideia do brinde. Com a agilidade de quem está acostumada a se reerguer em tempos difíceis, Dona Edith organizou a mesa. A atmosfera estava prestes a mudar. Enquanto ela ajudava a colocar os copos de suco, começou a sentir uma onda de energia que a preenchia. Os vizinhos foram chamados, e todos se reuniram para o brinde, com sorrisos genuínos e as euforias bem-vindas. Quando o momento chegou, Dona Edith pegou o microfone, sua voz forte ecoando pela farmácia. Queridos amigos, hoje celebramos não apenas nossa farmácia, mas a saúde, a união e tudo que somos juntos. Que possamos sempre apoiar uns aos outros em tempos bons e ruins. As palmas começaram a vir de todos os lados, e a cena parecia mágica. O olhar do representante não era mais de análise, havia um brilho de surpresa em seus olhos. As pessoas se entreolhavam, percebendo que estavam ali não só por produtos, mas pela conexão que formavam umas com as outras. E, enquanto Dona Edith olhava para aquele mar de rostos conhecidos e desconhecidos, um fugaz momento de paz a envolveu. Mas a indagação persiste. Será que o olhar crítico daquele homem poderia se transformar? E, mais importante, será que ele realmente desafiaria a força de uma comunidade unida? As emoções se afloraram e a tensão pairava no ar. Afinal, a jornada apenas começava. Dona Edith sorriu, seu coração pulsando com esperança. As palmas reverberavam no ar, e a sensação de união era palpável. Todos ali compartilhavam algo muito além de apenas produtos e serviços. Eles estavam conectados por um amor mútuo, por memórias, pelas pequenas trocas diárias que construíam a história daquela farmácia. Mas o olhar do representante, antes crítico, agora parecia contemplativo. Ele analisava o que estava acontecendo. Aquelas pessoas, unidas em torno de um brinde tão simples, mostravam a verdadeira força de uma comunidade. Com um suspiro profundo, ela sentiu que aquele momento poderia ser um divisor de águas. E se ele não mudar de ideia, sua mente sussurrou, um novo peso se formando em seu estômago. Mas, em vez de deixar o pessimismo dominá-la, Dona Edith decidiu que, acontecesse o que acontecesse, ela não se permitiria esmorecer. Estava determinada a lutar por seu legado. Enquanto a festa continuava, Dona Edith procurou Ana e Lucas novamente. Queridos, precisamos conversar sobre o que podemos fazer para fortalecer ainda mais a farmácia, disse ela, tentando manter a voz firme. Mais ideias? O que você está pensando? Perguntou Lucas, seu interesse despertado. A energia dessa festa pode ser só o começo. Precisamos fazer algo que mantenha as pessoas próximas, que mostre que estamos sempre aqui para elas, e que seus corações batem junto ao nosso. A ideia ecoou nas mentes deles, e, após alguns minutos de conversa, decidiram organizar uma série de atividades comunitárias. Cada um poderia trazer suas habilidades, e Dona Edith poderia contar histórias sobre a farmácia e seus clientes queridos. Assim, o espaço se transformaria em um lugar de encontros, aprendizado e afeto. Mas o que faremos com o representante? Ele vai achar que estamos apenas tentando competir, disse Ana, preocupada. Não pense assim, minha filha. A competição existe, mas nosso foco é as pessoas. Se ele realmente estiver aqui por intenção genuína, quem sabe ele também se junta a nós e percebe o que estamos fazendo, respondeu Dona Edith, com a confiança renovada. Os dias seguintes foram agitados. A farmácia se transformou em um centro de vida comunitária, acolhendo cursos de saúde, palestras sobre bem-estar e até mesmo tardes de histórias para as crianças.
Dona Edith se iluminava a cada novo rosto que entrava pela porta, e o ambiente ganhou uma nova energia. A presença do representante era sentida, mas não mais como uma sombra, tornará-se parte da narrativa. Uma noite, após um dia cheio de atividades, Dona Edith se encontrava atrás do balcão, organizando alguns produtos quando, para sua surpresa, o representante se aproximou. Ele tinha um sorriso nervoso, e seus olhos pareciam mais gentilmente curiosos do que críticos. Oi, Dona Edith. Sabe, eu gostaria de conversar, disse ele, hesitante. O coração de Dona Edith acelerou. Era chance que ela não sabia se desejava. Ela acenou, convidando-o a se sentar. Apenas quero entender. O que vocês estão fazendo aqui é incrível. A energia, as pessoas, eu não esperava ver uma comunidade tão unida. O que a senhora fez para transformá-la? Naquele instante, todo o peso da dúvida pareceu se dissipar. Em vez de responder com uma defesa da farmácia, ela sentiu um impulso de compartilhar sua história. Sua paixão, suas lutas, a história de como cada pessoa era parte do legado dela. Mas antes que pudesse se aprofundar, um barulho vindo da entrada interrompeu a conversa. Um grupo de jovens entrou correndo, e um deles levantou a voz. A farmácia precisa de ajuda. A gente viu um gato preso lá fora. Precisamos resgatar ele. Os olhos de Dona Edith se ampliaram, misturando preocupação com um toque de determinação. Agora, não era apenas a farmácia que estava em jogo, mas a vida de um pequeno ser. E ela sentia um novo desafio se formando. Vamos lá, disse ela, se erguendo. O representante a seguiu, sem hesitar. O que começara como uma conversa potencialmente decisiva agora se transformava em uma corrida contra o tempo. Dona Edith teria que liderar aqueles jovens, unir forças e mostrar àquele homem que o espírito da farmácia era muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Enquanto todos corriam para ajudar, Dona Edith percebeu que, com cada passo, a verdadeira transformação estava se desenrolando, não apenas para a farmácia, mas para todos. Agora, a pergunta que a acompanhava era: conseguiria fazer esse homem entender o que realmente importava naquela comunidade? O futuro parecia incerto, mas a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo enchia o coração dela de esperança. A corrida em direção ao bairro era cheia de gritos e risadas nervosas. A adrenalina pulsava, e Dona Edith liderava o grupo, seu espírito aventureiro ressoando com a energia juvenil ao seu redor. As vozes dos jovens reverberavam, e a mistura de preocupação e entusiasmo pairava no ar. Aqui está! O gato está preso na árvore! Gritou um dos meninos, apontando para uma árvore robusta, cujos galhos se estendiam como braços fortes. E lá estava o pequeno felino, tremendo e assustado, com olhos grandes e brilhantes, que refletiam a luz da lua. Dona Edith parou por um momento, observando a cena diante dela. O gato era apenas um animal, mas naquele instante, representava muito mais. Representava a fragilidade da vida, a necessidade de cuidar uns dos outros, independente das diferenças. Foi como se uma nova força iniciasse dentro dela. Precisamos de uma escada, disse ela, rapidamente. Vários jovens começaram a procurar, enquanto ela se aproximava da árvore, tentando acalmar o bichano com uma voz doce e tranquilizadora. Vem cá, meu amor. Não tenha medo, estou aqui. O representante, que até então apenas observava, finalmente se aproximou. Posso te ajudar, disse, pegando uma escada que um dos jovens trouxera. Havia um brilho de determinação em seu olhar que Dona Edith nunca tinha percebido antes. Sou bom em escalar. Deixe que eu suba. Dona Edith assentiu, sentindo uma onda de gratidão. Enquanto ele subia os degraus, ela e o grupo olhavam com atenção. Os corações batiam pesados, mas a esperança surgia. Ela estava prestes a perceber que aquele simples ato de resgatar um gato poderia ajudar a selar um vínculo mais forte entre eles. Com um movimento delicado, o representante conseguiu alcançar o gato, envolvendo-o gentilmente em seu braço. O pequeno felino, hesitante, finalmente se deixou tocar, em um piscar de olhos, estava seguro nas mãos do homem. Um aplauso entusiástico eufórico irrompeu do grupo. A alegria era contagiante, e Dona Edith sorriu, sentindo que algo profundo havia mudado naquele momento. Você é um herói! Exclamou uma das meninas, enquanto o gato, agora livre, começava a ronronar suavemente em sua nova casa. Ah, não foi nada, disse ele, com um sorriso tímido enquanto descia da escada, o gato aninhado em seus braços. Eu só ajudei. Mas Dona Edith sabia que aquela ação simples era uma conexão muito maior.
A vida cheia de escolhas, e ele escolhera colaborar, não apenas com ela, mas com toda a comunidade. Sua atitude havia mostrado que ele estava disposto a se tornar parte de algo significativo. Você viu como todos reagiram ao seu ato de coragem? Perguntou Dona Edith, enquanto o grupo se dispersava lentamente, ainda animado pela aventura. Isso é o que nos une. Todos nós temos um papel para desempenhar, pequeno ou grande, mas sempre importante. Eu percebi isso, disse ele, o olhar sincero. O que vocês estão fazendo aqui me tocou. É muito diferente do que eu esperava. Dona Edith sentiu o coração aquecer. Talvez essa fosse a virada que ela tanto esperava, não apenas para a farmácia, mas para a própria comunidade. Contudo, enquanto a conversa avançava, a inquietação ainda pairava na mente dela. O que mais poderia ele descobrir sobre a farmácia? E o que aquele gesto significaria para o futuro deles? Enquanto o grupo se dispersava, a conexão entre os dois se fortalecia, mas Dona Edith percebeu que o desafio estava longe de acabar. Ela precisava se certificar de que aquele homem entendesse a essência da farmácia e o amor que pulava em cada trabalho ali realizado. E se a verdadeira transformação estava apenas começando? E se, no caminho, ele fosse a chave para um novo capítulo em seu legado? Com essas perguntas ardendo em seu coração, ela se virou para ele, determinada a continuar. Vamos conversar mais. Temos muito o que discutir. A jornada de uma farmácia é feita de pequenas histórias. E eu quero te contar cada uma delas. Dona Edith observou o sol nascer, seu brilho iluminando as prateleiras da farmácia que agora pulsava com vida. Após o emocionante resgate do gato, ela sentia que as engrenagens da mudança haviam sido acionadas. O grupo havia se dispersado, e a energia daquele evento ainda vibrava no ar. Era como se uma nova ligação estivesse se formando não apenas entre eles, mas também entre ela e o representante da rede farmacêutica. O que estamos fazendo aqui é tão mais profundo do que eu imaginava, disse o homem, enquanto juntos se dirigiam à farmácia. Dona Edith sorriu, percebendo que ele começava a entender a verdadeira essência daquela luta. Enquanto caminhavam, ela contou histórias dos antigos clientes, das pessoas que passavam pela farmácia não apenas para comprar remédios, mas para compartilhar suas vidas, suas alegrias e tristezas. Aqui, nós cuidamos uns dos outros. Essa farmácia é um coração que pulsa, e cada um que entra é como uma parte do nosso corpo. Ele ouvia atentamente, e suas expressões mudavam conforme ela revelava mais sobre a história da farmácia. A ferida da concorrência parecia estar se fechando lentamente, dando lugar a um entendimento palpável. Você me mostrou que a farmácia é mais do que um negócio. Ela é um lar, ele disse, os olhos brilhando com uma nova luz. Com o tempo, aquele diálogo se tornou mais frequente. Dona Edith e o representante, agora identificado como Paulo, se reuniam para discutir como poderiam trabalhar juntos para o bem da comunidade. Cada troca de ideia era como uma dança cuidadosa, com passos entrelaçados de esperança e esforço coletivo. A proposta de Dona Edith agora incluía não apenas um centro de saúde, mas um espaço de ensino e aprendizado, um lugar onde as pessoas poderiam se conhecer melhor e cuidar umas das outras. Uma tarde, enquanto organizavam um evento de saúde, Dona Edith percebeu um grupo de vizinhos se reunindo na entrada. Eram aqueles que antes desconfiavam dela, mas agora estavam ali, envolvidos e curiosos. O evento começou, e as pessoas se aproximavam para ouvir as palestras e participar das atividades. O local estava repleto de risos, e a farmácia se transformou em um centro vibrante de união. Aqui somos todos responsáveis pela saúde do outro, exclamou Dona Edith durante o evento. As pessoas aplaudiram, e ela sentiu o amor e o apoio da comunidade envolvê-la como um abraço caloroso. Mas a jornada não estava livre de desafios. Um dia, enquanto conversava com Paulo sobre como expandir as atividades da farmácia, Dona Edith recebeu uma notícia preocupante. A rede farmacêutica estava planejando abrir uma nova loja bem ao lado da sua. O teste definitivo para a farmácia havia se intensificado. A tensão era palpável. Os filhos de Dona Edith também estavam hesitantes, temerosos do que isso poderia significar para o futuro. Mais uma vez, ela se dirigiu à mesa da sala de jantar, esperando reunir todos para uma conversa. Temos que trabalhar juntos. Isso não é apenas sobre a farmácia, mas sobre nossa família e nossa comunidade, disse ela, seu coração cheio de determinação. Lucas olhou para ela, preocupado. Mãe, e se não funcionarmos? E se não conseguirmos manter a farmácia diante da concorrência? E se não lutarmos? O que restará de nós? Respondeu Dona Edith, sua voz forte e decidida. Transcender o medo é o que nos faz fortes.
Vamos mostrar a todos o que somos capazes de fazer juntos. A presença de Paulo trouxe um novo alicerce para a conversa. Ele se ofereceu para ajudar a criar um plano de marketing e divulgação que destacasse a importância da farmácia na comunidade. Eles começaram a planejar eventos, e a energia positiva se espalhou rapidamente. Nas semanas seguintes, a farmácia se tornava cada vez mais o coração da cidade. O dia da inauguração foi um sucesso estrondoso, a comunidade estava unida, e o evento foi uma celebração contagiante de amor e resistência. Enquanto estava em meio à multidão, Dona Edith se sentia em casa. Quando Paulo subiu ao palco e elogiou o impacto da farmácia na vida das pessoas, ela entendeu que, após tantas lutas, havia finalmente encontrado uma amizade que poderia florescer. E assim, a farmácia seguia viva, não apenas como um estabelecimento comercial, mas como um símbolo de luta, amor e união. Dona Edith olhou ao redor, sentindo a felicidade pulsar no ar. O presente se misturava com o passado, e a memória de seu marido sempre a acompanhava, eterna em cada sorriso que ela encontrava. Estamos juntos, sussurrou ela em pensamento, sabendo que a verdadeira transformação já tinha acontecido. E, com a força renovada da comunidade, ela estava confiante de que o amor sempre prevaleceria, mesmo nas adversidades. Como um último pensamento, ela saiu da farmácia naquela tarde, com a certeza de que seu legado estava seguro, não apenas pelo trabalho, mas pela união que tantos haviam construído juntos. A vida estava pulsando, e Dona Edith estava pronta para cada novo desafio que a aguardava. E você? Que tal embarcar nessa jornada com a gente? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e comente aqui suas reações e sentimentos sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.